Pela Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste recolhimento do mês de julho, temos como tema a Igreja. E nós vamos considerar duas realidades, dois aspectos. Nessa primeira meditação, vamos falar sobre o amor à Igreja. E na segunda meditação, nós vamos falar de sermos Igreja e, portanto, cada um de nós que assuma completamente a fé e também seja uma luz no mundo, seja um refletor de Cristo, espalhando a Igreja a todos os cantos. Vamos considerar então esse tema do amor à Igreja nesta meditação. Todos nós sabemos que deve ser um amor para nós, talvez o que não seja uma realidade, seja um amor vivido na prática, de acordo com o lugar que deve ocupar na nossa vida. Sabemos desse querer de Deus, de que amemos a sua Igreja, mas nós possivelmente não colocamos o amor à Igreja lá em cima, como uma grande preocupação nossa, de pensar na Igreja, pôr o coração na Igreja, rezar pela Igreja, rezar pelo Papa, e é disso que nós vamos falar nessa meditação. Quais são os motivos para que nós amemos a Igreja? Muitos motivos. Em primeiro lugar, porque ela foi fundada pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. E sendo uma realidade divina, se estamos chamados a amar a Deus, estamos chamados a amar tudo aquilo que vem de Deus. E quando foi que nosso Senhor instituiu a Igreja aqui na Terra? Foi naquela ocasião que está mencionada nos Evangelhos, quando nosso Senhor ele estava na cidade de Cesareia de Filipe, que é uma cidade que fica a noroeste da Palestina, e já eram os últimos dias de nosso Senhor aqui entre nós. Dessa cidade ele já começaria a descer em direção a Jerusalém, passaria pelo Monte Tabor, onde faria a sua transfiguração, e depois seguiria o caminho em direção a Jerusalém para viver a paixão. E você vê que nessa hora nosso Senhor viu que era um momento oportuno de instituir esta realidade. E como foi isso? Estando lá, nessa cidade, nosso Senhor se voltou para os apóstolos e lhes disse assim: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? E responderam os apóstolos: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Como se nosso Senhor dissesse assim: muito bem, dizem por aí que eu sou João Batista, que eu sou Elias, mas e vocês? O que pensam de mim? E por que nosso Senhor fez essa pergunta nessa ocasião? Porque ele vai dar toda a autoridade ao instituir a Igreja
Por quê? Porque ela vai ser instituída por quem? Não por João Batista, não por Elias, mas pelo próprio Deus. Então, Simão Pedro, nessa hora, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E é interessante a resposta de nosso Senhor. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a própria consciência de que Cristo é Deus ainda não era algo que eles eram capazes de afirmar com toda a convicção, com toda a profundidade. Por isso foi dada uma graça. Meu Pai lhe deu esta graça para que você dissesse isto. E aí então, uma vez que ficou claro para todos que ele era Deus, Jesus disse: Então te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Que momento tão importante esse, não é verdade? O momento da instituição da igreja. Segundo motivo para termos um grande amor por ela é que ela é, e assim afirmado pelos profetas antes de Cristo, se eu não me engano pelo profeta Oséias, dizendo que Deus se desposaria, faria um pacto matrimonial, fazendo menção a uma realidade futura que seria justamente a igreja. Então, no dizer dos profetas e no dizer dos santos, ali dos primeiros tempos do cristianismo, a igreja é a esposa mística de Cristo. Ou seja, que Jesus se une à igreja para que dessa união venha tudo o que ele obteve morrendo na cruz. Tanto assim também que nós dizemos que a igreja, ela vem do costado aberto de Cristo, porque desse sangue ele trouxe à terra uma quantidade infinita de graças que serão mais do que suficientes, em primeiro lugar, para perdoar o pecado original e então podermos receber, pelo contrário, através do batismo, sermos perdoados do pecado original e inaugurar essa nova lei, que é a lei da graça, que é a lei desses dons que Deus vai nos dar através da sua morte na cruz, e que a igreja vai ser instrumento para isso. Depois, outro motivo para termos um grande amor pela igreja é que, em decorrência do que dissemos, a igreja é nossa mãe. É nossa mãe. Um autor, falando a esse respeito, dizia essas palavras bonitas, dizia assim: e ela, como boa mãe, nos trouxe à existência pelo batismo. A igreja é que nos dá o batismo. E a nossa existência como filhos de Deus, através do batismo, nos tornamos filhos de Deus, de verdade. Nos trouxe à existência pelo batismo e foi nos dando todo o alimento para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Depois de nos dar o batismo, nos deu e nos dá a Eucaristia. Nos dá a possibilidade de pedir perdão dos nossos pecados. Nos dá o sacramento do matrimônio, que é uma poderosa ajuda para o casamento. Nos dá o sacerdócio e os sacerdotes que nos dão os sacramentos. Nos dá a unção dos enfermos, que é uma ajuda valiosíssima para uma doença grave
e os últimos momentos da nossa vida. Veja só como são importantes os sacramentos, e nós estamos vendo assim, nessa perspectiva de uma mãe que vai dando o alimento para nós, né, para cada situação da nossa vida, e o nascimento, no momento ali, né, de nascer, é o batismo, é a graça do batismo, e depois a Eucaristia, que é o grande alimento da alma, o perdão dos pecados quando nós ofendemos a Deus, e assim por diante. Ela nos deu e nos dá também, assim como realidade principal que já mencionamos, mas vale a pena frisar toda a sua importância, ela nos dá a graça. A graça. E a graça é uma realidade extraordinária. A graça, não há palavras para exprimirmos o que ela significa, porque ela é uma centelha da natureza divina. Alguns santos e doutores dizem isso, né, que é a graça. A graça é uma centelha da natureza divina que é conferida a nós. Nos faz participar de um modo inefável da vida divina aqui na Terra. E isso não pode ser comparado a nada que existe nesse mundo. Nada, 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 nada. Vamos pensar que numa praça, em frente a uma igreja, onde esteja sendo celebrada uma missa, estejam distribuindo lingotes de ouro gratuitamente. Podemos pensar quantas pessoas iriam a essa praça para pegar esses lingotes de ouro. E quem sabe poucos estariam na missa, e até por essa distribuição desse ouro, quase ninguém na missa assistindo. Quando a missa, ela traz infinitas graças, que não há menor comparação, se tivéssemos mais fé, nós nos daríamos conta dessa realidade, teríamos um apreço enorme por este dom de Deus que é a graça. E então temos um grande motivo para amarmos a Igreja que nos dá este dom, e que depende do sacerdote, porque o sacerdote ele celebra a missa, ele que nos dá os sacramentos. Um cristão nunca deve falar da Igreja, portanto, com indiferença, e menos ainda com desinteresse, como se tratasse de uma realidade alheia ao próprio ser, que se olha ou critica a partir de fora. Pelo contrário, da nossa mãe, a Igreja, falaremos com um interesse e afeto profundos, próprio de quem se refere a alguma coisa íntima, mais ainda santa, uma realidade minha. A Igreja, ela é minha mãe. Então, jamais eu vou falar da Igreja de um modo que eu falte o respeito, de um modo distante, como se não tivesse a ver comigo. Dizia São Cipriano essas palavras: não pode ter a Deus por pai quem não tem a Igreja por mãe. Por tudo isso se entende também que São José Maria dissesse estas palavras: compreendo essa tua pausa quando rezas saboreando, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Uma pessoa de fé saboreia estas palavras, internaliza estas palavras. E também terminava São José Maria essas palavras: que alegria poder dizer com todas as veras da minha alma, amo a minha mãe, a Santa Igreja. Que bom seria se todos nós tivéssemos um grande amor pela Igreja. Como crescer nesse amor? Em primeiro lugar, eu diria assim,
amando e rezando pelo Papa e pelos bispos. Nosso amor à Igreja começa por aí, né? Pelo Papa, o amor ao Papa. O Papa ocupa, dizia um autor, o lugar de Cristo na Terra. Devemos amá-lo muito. Então, isso que nós aprendemos com a doutrina, que o Papa é o representante de Cristo aqui na Terra. E se Deus estivesse aqui, e está, graças a Deus, está nos sacrários, está em todas as partes, mas de modo especial nos sacrários das igrejas, na hóstia consagrada, mas saber que é um representante, que Deus colocou um representante seu, né, para guiar todo esse rebanho que somos nós, isso tem que nos levar a ter uma grande devoção pelo Papa, um grande respeito, uma grande veneração, um grande amor. A devoção e o amor ao Papa constituem para os católicos um sinal distintivo e único. O Papa é para nós a presença tangível de Jesus, o doce Cristo na terra. Essa frase é tão conhecida. O Papa é o doce Cristo na terra. E Deus leva-nos a amá-lo e a ouvir sua voz. O próprio Deus nos dará a graça, como nós dissemos agora, de que amemos o Papa, cada um de nós. E além deste amor, que pode crescer a cada dia, seja o Papa quem for. São José Maria nos ensinava essa verdade, a verdade de fé, que o nosso amor pelo Papa deve independer de quem ele é, da sua personalidade, se nos parece mais santo ou menos santo, se tem uma sintonia, se tem uma identidade com o seu modo de ser. Nós estamos vivenciando pelo menos em termos de mídia, que falava do Papa Bento XVI como um Papa mais distante e o Papa Francisco como um Papa mais próximo. Muitas pessoas fazem esse tipo de comentário, mas a verdade é que, conhecendo mais de perto cada um deles, nós vemos que são ótimas pessoas e que o Papa Bento XVI também tem um grande coração, é um homem de uma finura, de uma bondade extraordinárias. E é lógico que não tem essa forma expansiva de ser, enfim, essa extroversão, e por isso pode parecer um pouco mais frio, mas não é. Muito bem, mas seja quem for o Papa, temos que amá-lo com todo o nosso coração, mesmo que amar não significa sensibilidade, termos uma sensibilidade, sentir o amor, significa preocupar-nos por ele, significa pôr a nossa atenção nele, acompanhar a sua vida, os seus escritos. Isso é amar o Papa. Amar o Papa também é rezar muito por ele e por suas intenções. Por quê? Porque, veja só, ele é o representante de Cristo. Quem de nós é digno de ocupar este posto? Ser o representante de Deus? Ninguém. Ninguém se julga capaz de ser o Romano Pontífice. Todos têm essa consciência, todos os papas tiveram essa consciência. E então eles estão chamados a serem muito santos, a irem na frente, serem exemplo para todos nós de vida, de virtude, de fé. E depois toda essa responsabilidade do governo da Igreja, tendo tantas realidades no mundo inteiro, tantas pessoas que estão sofrendo perseguição,
em países que não são católicos, e todos os tipos de dificuldades que possa haver, e ele tem que ter uma grande sabedoria para exercitar esse governo. Ou seja, para tudo isso, como é importante a oração. Como é importante a oração. À medida que eu vou me dando conta da responsabilidade que tem o Papa, da grandeza da sua missão, da grandeza da Igreja, eu vou sentindo a necessidade de rezar mais. Também essa importância de rezar pelos bispos, que são essas autoridades da Igreja em cada diocese, que são esses pastores que estão à frente dessa comunidade tão grande de uma diocese, com seus sacerdotes, com o seu povo que está ali, e também, numa dimensão menor, são representantes de Cristo, com muitas responsabilidades. Rezar pelos bispos. São José Maria dizia assim, que a consideração diária do duro fardo que pesa sobre o Papa e sobre os bispos te inste a venerá-los, a estimá-los com verdadeiro afeto, a ajudá-los com a tua oração. E dizia também essas palavras: o teu maior amor, a tua maior estima, a tua mais profunda veneração, a tua obediência mais rendida, o teu maior afeto hão de ser também para o vice-Cristo na terra, para o Papa. Nós, os católicos, temos de pensar que depois de Deus e de nossa Mãe, a Virgem Santíssima, na hierarquia do amor e da autoridade, vem o Santo Padre. É este o lugar que deve ocupar o Papa na nossa vida de importância. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, Nossa Senhora. E em terceiro lugar, o Papa. Então, todos nós pertencemos a uma família, onde há ali o marido, uma esposa, os filhos, os pais, os irmãos. O que é natural é que nós direcionemos as nossas preocupações para essas pessoas mais próximas, para a família, mas não podemos descuidar dessa hierarquia, dessa posição que ocupam Deus, Nossa Senhora, o Papa, enfim, a hierarquia da importância, a hierarquia da caridade, e que cada um esteja no lugar devido. Também nós manifestamos este amor pela Igreja, rezando pelos sacerdotes e pelas vocações sacerdotais. Só voltando um pouquinho antes, falamos da oração pelo Papa e pelos bispos também. Sempre a Igreja nos animou a oferecer sacrifícios pelo Papa, pelos bispos, de modo especial pelo Santo Padre. Que todos os dias nós tenhamos um sacrifício que ofereçamos pelo Papa, porque isso agrada muito a Deus. Deus gosta muito de que carregamos um pouquinho a cruz, porque carregando a cruz, isso gera um mérito muito grande diante de Deus. Então isso é uma oração de extraordinário valor. A oração em si tem um grande valor e a mortificação, o sacrifício tem um valor ainda maior. E então todos nós temos que ter esse costume de diariamente oferecer um sacrifício pelo Papa. Agora, falando dos sacerdotes, rezar pelos sacerdotes e pelas vocações sacerdotais. Todos nós estamos próximos a algum sacerdote, que é o sacerdote da paróquia, ou um sacerdote amigo, enfim. E conhecemos vários sacerdotes e podem nos passar pela cabeça, ao ter essa proximidade maior, é natural que vejamos ali um defeito, outro,
E isso pode nos trazer uma visão um pouco humana, né? de ver, enfim, pensar que não são esses instrumentos tão grandes, né, como deveriam ser, né? E isso não pode acontecer conosco. Nós temos que ver no sacerdote também a Cristo, ver a Cristo. E os santos também, eles nos diziam que se o sacerdote não é santo, a culpa é dos fiéis. Isso poderia ser aplicado ao Papa, poderia ser aplicado aos bispos, mas com relação aos sacerdotes, eles têm a sua comunidade ali, né, na sua paróquia, e às vezes é fácil pensar, né, e criticar alguém olhando de fora, mas o que temos que pensar é que a responsabilidade pela santidade, pelas virtudes, pela fé, né, por todas as qualidades do sacerdote é nossa, é de todos os fiéis, porque mesmo que o sacerdote tenha uma importância menor que os bispos e que o Papa, ele também representa nosso Senhor, também está chamado a ser nosso Senhor, ou seja, é um chamado muito grande, que nenhum ser humano tem capacidade, né, para ser representante do próprio Deus. Por isso, também a importância da oração, né? Rezar muito, muito pelos sacerdotes. Que nós, quem sabe, possamos perceber que através da nossa oração nós vemos o progresso espiritual e humano dos sacerdotes. E também não podemos terminar essa oração sem falar de rezar pelas vocações sacerdotais. Como o mundo precisa de sacerdotes, de bispos, a Igreja, ela hoje está extremamente carente de sacerdotes. É até provável que em determinadas dioceses se morra mais sacerdotes do que se ordenam. Na própria Arquidiocese de São Paulo daqui, em média se ordenam 5, 6 sacerdotes por ano. O que é isso numa população de milhões dessa cidade? Não é nada, não é nada. Se houvesse mais sacerdotes, haveria mais igrejas, as outras confissões religiosas não teriam tanta oportunidade de crescer, porque haveria a presença do sacerdote na sociedade, naquela cidade. Rezar pelas vocações sacerdotais. Que lugar essa realidade ocupa na minha vida? Vamos terminar esta meditação, vamos olhar para nossa mãe. Nós dizemos que Nossa Senhora é mãe da Igreja, e é mesmo. E podemos pensar quanto ela se preocupa por essa realidade, quanto ela acompanha cada um dos membros da Igreja. Vamos pedir a ela que o nosso amor pela Igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, por toda a realidade da Igreja em si, ocupe este lugar importante no nosso coração, na nossa alma, e que esse amor cresça a cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
Exame. Ato de presença de Deus. Sei ver a Igreja com olhos de fé, tal como Deus a vê, como instrumento da presença misteriosa, mas real, de Cristo e da sua ação redentora no mundo. Conheço a doutrina católica sobre a Igreja. Tenho noções claras sobre a história da Igreja. Conheço bem a maravilhosa riqueza das vidas dos santos, que refletem em suas vidas o caráter divino da Igreja. Compreendo que a verdade cristã não é uma posição ou uma opinião subjetiva que cada qual fabrica conforme seu parecer, mas uma verdade objetiva revelada por Cristo e conservada em sua autêntica pureza pela Igreja. Estou convencido de que uma vida cristã sem a Igreja seria uma falácia, um engano que nos afastaria da luz da verdade e das fontes de vida que são os sacramentos. Compreendo que eu também sou Igreja, sou membro vivo da Igreja, do corpo místico de Cristo, e tenho por isso a responsabilidade pelos que são membros desse mesmo corpo. Sou consciente do dever que tenho de rezar, de ajudar os outros, de fazer apostolado. Quando digo creio na Igreja, faço-o com fé na presença e na ação de Cristo na sua Igreja, convencido de que é através dela que, com a graça do Espírito Santo, Ele nos guia, ensina e santifica. Rezo pelo Papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo na Terra. Que iniciativas tenho para dar a conhecer os seus ensinamentos? Defendo-o serena e inteligentemente quando o criticam e procuro desagravar. Rezo também pelos membros da hierarquia da Igreja, para que Deus lhes conceda a graça de serem pastores santos, fiéis à doutrina e unidos ao Papa. Rezo especialmente quando tenho conhecimento das falhas e fraquezas humanas de alguns deles. Procuro que o meu lar
como dos primeiros cristãos, seja uma igreja doméstica, caracterizada pelo amor a Cristo, o amor à Igreja e ao Papa, e as virtudes e as devoções cristãs? São José Maria dizia que os cristãos devemos ser semeadores de paz e de alegria. Posso dizer que sou assim, um semeador de paz e de alegria no meu lar, no meu trabalho, nos momentos de lazer e de esporte, na vida social? Penso em propósitos concretos com que possa ajudar a difundir alegria, otimismo e bom humor entre os outros. Ato de contrição. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos imaginar esta cena de Jesus prestes a subir aos céus. Podemos nos colocar no lugar dos apóstolos. Eles estariam um pouco tristes, apesar de que nosso Senhor já havia preparado esses apóstolos para este momento, mas imagine depois de 3 anos convivendo com nosso Senhor, estando tão próximo dele, e a partir daquele momento já não o veriam com os olhos da carne. E nosso Senhor vai dizer aquelas últimas palavras e eles também vão perguntar algumas coisas, como essa questão que eles colocam para nosso Senhor. Senhor, é agora que pretendes restabelecer o reino de Deus? Ou seja, eles ainda guardavam aquela expectativa do reino
que viria à terra, do reino de Deus, que seria instaurado para todo o orbe. Então, eles estavam pensando, será que agora antes de nosso Senhor subir aos céus, talvez ali de uma maneira extraordinária, de uma maneira espetacular, mas nosso Senhor, ele responde de uma maneira que eles ficaram muito pensativos. Ele disse assim, não, mas para que isto aconteça, sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, apesar de não serem as palavras de nosso Senhor. Na verdade, nosso Senhor só disse assim, não, sereis minhas testemunhas. E aqui incluímos para que possamos entender melhor, não, mas para que isto aconteça, para que o reino seja instaurado, sereis minhas testemunhas e também as minhas palavras, para espalhar este reino a todos os cantos da terra. Dito isto, elevou-se ante seus olhos e veio uma nuvem que escondeu da vista deles. E o que eles pensariam a partir deste momento? Que nosso Senhor havia encarregado a eles de instaurarem este reino. E eles assumiram essa responsabilidade. Eles perceberam que não seria assim, dessa forma, mágica, dessa forma extremamente sobrenatural, mas que seria um trabalho paulatino que começaria por eles e seguiria esse trabalho ao longo dos séculos. Um grande motivo para continuarmos a espalhar o cristianismo como fizeram os apóstolos, que começaram esse trabalho há 2000 anos atrás, e nós podemos entender em primeiro lugar que se depois dos apóstolos os outros não continuassem fazendo esse trabalho, não haveria o cristianismo hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. E também se nós paramos de evangelizar, pouco a pouco, tudo aquilo que nosso Senhor ensinou vai caindo no esquecimento, a igreja vai desaparecendo, porque a igreja ela é feita por cada um de nós, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes e também por cada um de nós, e todos nós difundindo o cristianismo a toda a gente. E um grande motivo para hoje continuarmos essa tarefa é ver a situação do mundo. E de fato, há muitas coisas que não estão bem, nós sabemos disso. Por exemplo, olhando para a violência que há no mundo, e parece que vai crescendo cada vez mais, e nós sabemos que essa violência ela é fruto das famílias mal estruturadas, que não conseguem educar os filhos como deveriam, e eles acabam se perdendo no meio do caminho. Nesse mundo nós constatamos não só a violência, mas a corrupção generalizada, constatamos a pornografia, constatamos a droga, que esse grande mal que é tão difícil de ser tirado deste mundo, o aborto. Quantos abortos são realizados por ano? Cerca de 50 milhões. Como isso deve doer enormemente o coração de Cristo, o coração de Deus. A epidemia de separações no casamento. Um casal que esteja junto depois de 5 anos vai ficando cada vez mais raro. E fora isso, nós podemos citar o laicismo que há no ambiente, querendo tirar Deus da sociedade, da cultura, o relativismo,
como o Papa Bento XVI dizia, que nós hoje estamos sob a influência da ditadura do relativismo, que é um contrassenso. O relativismo tudo é relativo, tudo pode ser aceito de alguma forma e ao mesmo tempo, se tudo pode ser aceito, eles estão impondo, a sociedade impõe esse relativismo para que cada um pense como quiser, o materialismo que vige no nosso mundo, o consumismo, ou seja, estamos vivendo num grande paganismo, muito semelhante aos primeiros cristãos. E diante desta realidade, nós sonhamos com a recristianização da sociedade. Sonhamos em mudar o mundo, mudar os valores, que os valores cristãos passem a estar em todos os campos da sociedade, no campo da arte, do cinema, da música, no campo do entretenimento, no campo dos negócios, nas universidades, nas escolas, no campo da moda e assim por diante. E quem fará esta mudança? Diante de um mundo que está nesta situação, quem mudará esta realidade? Cada um de nós, cada um de nós. Se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, faríamos uma verdadeira revolução no mundo. Basta pensar no número de católicos que há no mundo, que são cerca de 1,2 bilhão. Veja só, e o mundo hoje tem por volta de 7,7 bilhões, ou seja, um quinto da população, um sexto da população é católica. Se esse 1/6 fizesse a sua parte, se cada um de nós fôssemos católicos de verdade, se nós difundíssemos a nossa fé, este mundo seria completamente diferente. Mas qual é o grande problema dos católicos de hoje? É que a maioria deles é, como nós costumamos dizer, católicos de IBGE. Católicos porque foram batizados, mas não vivem a sua fé, não praticam. E também o problema de hoje são os católicos que já são praticantes, que vivem a sua fé, mas estão encolhidos, com medo de dar testemunho da sua fé. Pensando lá nos primeiros cristãos, como eles foram tão audazes em propagar a fé, a nossa fé, e hoje nós encontramos, não há dúvida nenhuma, uma oposição. Se nós manifestamos a nossa fé, as pessoas vão nos atacar, as pessoas vão nos criticar, vão nos ridicularizar, mas nós temos que ser corajosos, audazes. Vamos lembrar um pouquinho como viveram os primeiros cristãos naquela sociedade tão pagã. Dizia um autor assim: inseridos no seio de uma sociedade pagã, não procuraram no isolamento o remédio contra um possível contágio e a sua própria sobrevivência. Estavam plenamente convencidos de serem fermento de Deus, e a sua ação silenciosa, mas eficaz, acabou por transformar aquela massa informe. Souberam, sobretudo, estar serenamente presentes no mundo, sem desprezar os seus valores nem as realidades terrenas. E esta presença impregnou-as
de um espírito novo. O espírito apostólico dos primeiros cristãos pôs-se de manifesto tanto nas épocas de paz, que foram a maioria. Às vezes nós, por falta de informação, podemos pensar que eles foram sempre perseguidos, os católicos, e não é verdade. As épocas de paz foram a maioria. Mas eles, os primeiros cristãos, souberam transmitir essa fé nessas épocas, como também nos tempos de calúnia e perseguição. Nunca cessaram de pregar a boa nova que levavam no coração, convencidos de que a doutrina de Cristo traz a salvação eterna e é, além disso, a única que pode tornar este mundo mais justo e mais humano. O fervor, a firmeza, a coerência da sua fé, a sua integridade de homens de bem, a amabilidade com que tratavam todos os que se relacionavam com eles foram em inúmeras ocasiões o primeiro impulso de que Deus se serviu para que muitos se sentissem atraídos pela fé. Que bonito exemplo destes nossos irmãos na fé. E a situação deles era bem mais difícil, muito mais, não há comparação. Ainda não havia nada de cristianismo, não havia nada de valores cristãos. Hoje, mal ou bem, há sementes do cristianismo. Naquela época as pessoas eram bárbaras. Basta lembrar a diversão deles, a luta de gladiadores. Era essa a diversão, assim como nós temos a diversão dos filmes, temos a diversão dos jogos, dos esportes. Naquela época eram duas pessoas que lutavam até a morte de um deles. E eles ali vibrando, torcendo. Depois as comilanças tão conhecidas dos romanos. Enfim, podemos citar tantas realidades desse ambiente. O que devemos fazer? Encher-nos de entusiasmo. Encher-nos de entusiasmo. Vamos difundir a nossa fé a todos os cantos. Santo Agostinho, ele dizia assim, que nós tínhamos que falar de Deus opportune et importune. Oportunamente ou não tendo oportunidade, ou criando a oportunidade, melhor dizendo. Ou seja, que nós temos que aproveitar todas as ocasiões possíveis para falar de Deus, para falar da nossa fé e encher-nos, portanto, de desejos de falar de Deus para as pessoas, com a certeza de que temos, entre aspas, o melhor produto para dar às pessoas. Somos vendedores, muitos dizem assim, que nós vendemos a Deus esse produto, entre aspas, lógico, mas os vendedores aqui que vendem produtos terrenos, eles às vezes têm que se convencer de que esse produto vale a pena e às vezes não estão tão convencidos assim, mas muito bem, tem que ganhar dinheiro e eles fazem de tudo para fazer propaganda desse produto. E nós temos essa realidade que é Deus, que não tem preço, não tem preço. Tudo que nós dissermos desta realidade será ínfimo comparado com o que essa realidade possui, com o ser de Deus, com a grandeza de Deus, com a felicidade que Deus traz a cada ser humano. Com a certeza, temos que falar de Deus, com essa certeza, também como dizia Santo Agostinho, que Deus é a nossa felicidade.
Deus é a nossa felicidade. Criaste-nos, Senhor, para ti, dizia Santo Agostinho, e nosso coração estará inquieto enquanto não descansar em ti. Todo ser humano experimenta esta realidade. Eu que sou sacerdote e atendo tanta gente há tantos anos, é a pura verdade. De fato, nunca encontrei uma pessoa que fosse profundamente feliz, que não colocasse Deus em primeiro lugar na sua vida, que não vivesse a fé. Por quê? Porque nós somos feitos para isso. Criaste-nos, Senhor, para ti. E enquanto não descobrirmos a Deus, estaremos experimentando um vazio, que falta algo, que nós não temos essa felicidade em plenitude. Por isso, depois do amor a Deus, o apostolado deve ser a nossa principal preocupação. Um autor comentava sobre isso, dizendo assim: ao longo desses anos, muitas vezes repeti o apelo à nova evangelização. E aqui citava o Papa João Paulo II, que também faziam suas essas palavras, esse apelo à nova evangelização. E faço agora, uma vez mais, para inculcar sobretudo que é preciso reacender em nós o zelo das origens, deixando-nos invadir pelo ardor da pregação apostólica que se seguiu ao Pentecostes. De fato, o dia de Pentecostes foi um dia extraordinário, foi um marco na história do cristianismo, que foi 10 dias depois que Nosso Senhor subiu aos céus, e ele havia prometido que enviaria o Espírito Santo. E de fato os apóstolos estavam ali no cenáculo, no lugar da última ceia, esperando a vinda do Paráclito em oração junto com Nossa Senhora, e eis que veio, e em forma de línguas de fogo, e que os deixou completamente embriagados de amor, com um desejo de falar de Deus, porque Deus preencheu de uma maneira extraordinária o coração dos apóstolos naquele dia, no coração de Nossa Senhora, e quando o nosso coração se enche de Deus, ele transborda, ele vai se enchendo e chega uma hora que começa a transbordar. E foi isso que aconteceu com os apóstolos, foi isso que aconteceu com Simão Pedro, que ele saiu lá do cenáculo e fez a sua primeira pregação. E se converteram milhares de pessoas, milhares. E ali deu início àquilo que nós chamamos de apostolado, né? De falar de Deus, dessa tarefa dos apóstolos para espalhar o cristianismo, e que todos nós que somos filhos de Deus, que somos batizados, estamos chamados a realizar essa tarefa também. Mas esse apostolado também é importante lembrar, é um apostolado fruto da amizade e da confidência. O apostolado deve ser fruto de uma intimidade, fruto de uma relação de afeto, de carinho com as pessoas. O apostolado não deve ser fruto de lógico que os apóstolos, eles precisavam espalhar logo o cristianismo, e então eles foram pregando nas cidades e se dedicaram exclusivamente a isso. Nós não estamos chamados a seguir esse caminho, a fazer isso que os apóstolos fizeram. Hoje, o que cada cristão está chamado é
a falar de Deus no seu ambiente, com os seus amigos. Então, esse apostolado, São José Maria lembrava essa realidade, deve ser fruto da amizade e da confidência, porque é natural que quando duas pessoas são amigas, que elas se abram, que uma abra a intimidade para o outro, que conte as suas preocupações, que conte as suas alegrias, os seus questionamentos, e aí surge a ocasião para falar de Deus. O apostolado, portanto, não é um apostolado de praça pública, não é um apostolado de convite também, porque às vezes nós conhecemos alguma realidade ali próxima a nós, de formação cristã, e podemos convidar um amigo para participar, e se ele aceita, é uma grande alegria, mas se não aceita, convidamos de novo, quem sabe, e aí vemos que ele não acabou não indo, e aí já paramos no meio do caminho. Mas esse não é o verdadeiro apostolado. O apostolado do convite, é o apostolado da amizade, é o apostolado de alguém que se preocupa pelo outro, né? E que tem o desejo de dar o que tem de melhor para o próximo. E o que nós temos de melhor é Deus. Então, vai surgindo de modo natural essas conversas que levam a temas mais profundos, que levam a falar sobre o sentido da vida, a falar sobre a felicidade, ou às vezes um amigo comenta que está preocupado com alguma coisa, e então nós falamos para ele se ele está rezando por essa preocupação, de uma maneira natural, né? Como nós fazemos, como um bom cristão faz, que é rezar diante das dificuldades, em quem sabe este amigo não estava fazendo isso, ou fazia pouco, e será despertado para rezar mais, e rezando mais ele vai perceber o fruto da oração, e isso vai fazer com que se acenda uma luzinha da sua fé dentro desse coração, e aí depois, numa outra ocasião, ele está com uma doença, talvez leve, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, e lhe dizemos que pode oferecer aquilo para Deus, e pode oferecer até de modo concreto por uma intenção, por um amigo, por um parente que esteja precisando, e explicamos então o sentido da cruz, e que toda cruz que é carregada gera um mérito diante de Deus e que pode ser oferecido este mérito por intenções concretas. Então esse amigo já descobre um novo panorama na sua vida e assim por diante. Ou seja, essa relação de amizade que vai sendo um canal, um caminho para falarmos de Deus. É lógico que não falaremos só de Deus numa amizade, será em algumas ocasiões, mas será com toda certeza o nosso grande tesouro para dar. Falaremos de todas as coisas, de coisas do dia a dia, de coisas intranscendentes, mas falaremos também dessas coisas transcendentes, daquilo que preenche o nosso coração, daquilo que é a razão da nossa felicidade. Por fim, nessa tarefa de apostolado, é muito importante que nós saibamos vencer aquilo que se diz que são os respeitos humanos. O que é isso? É vencer a vergonha de falar de Deus. Justamente porque estamos num ambiente onde viver a fé é algo raro, né? Uma pessoa que vá à missa todo domingo, qualquer ambiente de trabalho, nós veremos como há pouquíssima gente que faz isso, infelizmente, numa faculdade, numa sala de aula, e então
afirmar a nossa fé e que nós vivemos os mandamentos, quando mandamentos determinados as pessoas vivem o contrário, não querem saber de viver aquele mandamento, então é lógico que nós teremos que ter coragem para falar de Deus, mas temos que saber vencer esta barreira. Os cristãos da primeira hora também, voltando o nosso olhar para os primeiros cristãos, um autor vai dizer assim: os cristãos da primeira hora conduziram-se com a valentia própria de quem tem a sua vida apoiada num alicerce firme. José de Arimateia e Nicodemos, que tinham sido dos discípulos menos conhecidos de Jesus, à hora dos milagres, não se acanharam de apresentarem-se diante do procurador romano e de encarregar-se do corpo morto do Senhor. São valentes, declarando perante a autoridade o seu amor a Cristo, podendo até ter uma reação ruim dessas autoridades de perseguição. De modo semelhante, comportaram-se os apóstolos perante a coação do Sinédrio e as perseguições posteriores, plenamente convencidos de que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, isto é, para nós, é virtude de Deus. Não esqueçamos que para muitas pessoas será uma loucura mantermos firmes os vínculos da fidelidade conjugal, não participarmos de negócios pouco honestos, sermos generosos no número de filhos, apesar das preocupações econômicas que daí possam advir, praticarmos o jejum, a mortificação corporal, o sacrifício, etc. São Paulo afirma que nunca se envergonhou do Evangelho e o mesmo aconselhava a Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e de temperança. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas participa comigo dos trabalhos do Evangelho segundo a virtude de Deus. Ou seja, não faltam exemplos para nós, começando lá de trás, dos primeiros cristãos, como eles viveram. E graças a essa coragem, graças à fé deles, a boa nova foi sendo espalhada e hoje temos esse 1,2 bilhão de católicos. Gostaríamos que fossem muitos mais. Gostaríamos que fossem todos, que todos abraçassem a fé ensinada por Cristo, pelo próprio Deus. Vamos terminar essa meditação com o propósito de sermos bons apóstolos, de sermos verdadeiramente apóstolos, que nós sintamos essa responsabilidade de falar de Deus para as pessoas. São Paulo dizia: ai de mim se eu não evangelizar, porque Deus nos pedirá contas dessa tarefa, porque nós podíamos ter ajudado tantas pessoas. Vamos pedir a Nossa Senhora, a nossa mãe, que nós cresçamos nesse espírito apostólico todos os dias da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.